Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vou dar aqui uns 2 minutinhos para o pessoal ir chegando. A intenção hoje não é de fazer uma aula formal, é de fazer uma conversa sobre alguns pontos que costumam gerar muita dúvida na nossa rotina, no nosso dia a dia, também sobre situações que acabam gerando equívocos, né, na condução dos nossos pacientes. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos, o chat está aberto, fiquem muito à vontade. Para quem não me conhece, eu sou Suzana Sanches, sou cirurgiã vascular aqui em Salvador. Eu atualmente me dedico ao tratamento das doenças venosas e sou uma apaixonada por tromboembolismo venoso. Eu sou daqui da Bahia, então a gente tem uma vivência diferente. Eu tenho duas realidades extremas. Eu tenho a realidade do meu consultório privado, que eu digo que é a realidade dos sonhos, porque qualquer dificuldade eu consigo rapidamente acionar um especialista, um colega e ter ali uma equipe multidisciplinar à disposição. Mas eu tenho a realidade do Sistema Único de Saúde também. Eu faço ambulatório de trombose no SUS, que é um serviço dedicado a gestantes, puérperas e pacientes de alto risco em geral. Então, a gente tem trabalhado aí com essa referência estadual para trombose em crianças, gestante, puérpera, patopata, nefropata, enfim. Esses pacientes mais desafiadores realmente na condução. E a minha maior motivação para estar aqui, gente, é que os equívocos são muitos. O cenário de trombose é um cenário em que tanto nós médicos quanto os doentes eles estão extremamente vulneráveis, porque são muitas as mudanças, muitas as informações. Então, já vem algum tempo que nós temos tentado suscitar aí a discussão entre os nossos pares, no intuito de fomentar realmente o aprendizado, a educação continuada, através de eventos como esse aqui, eventos gratuitos. Eu quero aproveitar para agradecer aqui ao querido Bernardo Barros, do Rio de Janeiro, que nos concedeu a oportunidade de estar aqui na MPHI, mas também trabalhamos com mentorias em trombose e temos também a plataforma online de atualização. Então, hoje a minha intenção aqui é trazer uma live tranquila, muito leve, eu espero, em torno de 30, 40 minutos aí no máximo, algumas dúvidas que vocês mesmos trouxeram para a gente no Insta, tá? Então, o primeiro ponto que gera dúvida é o que seria uma trombose relacionada a estrógeno. A literatura chega a citar um termo que é a mulher estrogênica. Então, basicamente, é a mulher que trombosa por exposição a contraceptivo oral combinado com estrógeno, que trombosa na gestação, que trombosa no puerpério ou que trombosa na reposição hormonal. Além disso, a paciente que faz indução de ovulação para reprodução assistida, e trombose também é a trombose associada a estrógeno, e as mulheres trans que têm exposição para a transição de gênero, também são consideradas como trombose associada a estrógeno. Qual a importância disso nesse cenário de trombose? O primeiro ponto que eu vejo muito equívoco é o quê? Pensa num caso real. A mulher de 21 anos, ela já teve uma trombose aos 19, quando ela começou a usar anticoncepcional combinado, ou seja, a trombose associada a estrógeno, e essa mulher engravida. Vocês já podem ter ouvido falar, quem não ouviu, presta atenção nisso, mas a pílula tem um risco, a pílula com estrógeno, a gravidez tem um risco maior e o puerpério maior que a gravidez. Então, imagina você que se ela trombosou na primeira oportunidade com um risco menor, na gestação e no puerpério o risco dessa mulher é maior. Então, a mulher estrogênica, a mulher que já trombosou usando estrógeno, ela automaticamente é candidata à tromboprofilaxia quando ela é engravida. Esse é um ponto que eu espero que vocês não esqueçam mais. Porque, em geral, a mulher que já trombosou, a gente já tem que bater o olho nela quando ela pensa em engravidar e já educar. A exceção é a mulher que trombosou no evento cirúrgico, né, que teve um fator transitório maior, essa aí a gente pode avaliar, observar na gravidez e indicar no puerpério. Mas, em geral, a mulher estrogênica, quando engravida, ela precisa de tromboprofilaxia. Tá? Quero aproveitar da boa-vinda ao pessoal que está entrando, pedir que vocês fiquem à vontade para poder usar o chat. Oi, Bernardo, querido, bem-vindo. Vamos lá, então. Então, chegou uma dúvida do colega do interior da Bahia hoje, Noel, e não por coincidência eu atendi uma paciente que encaixava certinho na dúvida dele. Eu vou ler a dúvida e a gente vai discutir em cima da minha paciente. Então, ele pergunta, a mulher anticoagulada que tem um sangramento serino anormal, a gente antigamente falava em metrorragia, menometrorragia, o Malavase me ensinou que a gente atualmente define esses sangramentos
genitais intensos, como sangramento uterino anormal. Ele pergunta na mulher anticoagulada que tem sangramento uterino anormal, quais são os parâmetros que ele usa para tomar alguma conduta, se é o estado clínico da paciente, se é queda de HB, qual é a conduta que ele toma, se ele suspende o anticoagulante, se ele troca o anticoncepcional, se existe algum anticoncepcional mais seguro para usar na mulher em idade fértil, se ele substitui por heparina, e se ele já viu alguns colegas usando Transamin, isso é possível. Aí eu trago um caso hoje que eu atendi essa mulher, 46 anos, teve um episódio de trombose sem fator desencadeante claro. Começaram o Rivaroxabana para ela e eu a conheci na semana passada. Ela veio para mim me dizendo que ela estava dormindo com camisas embrulhadas ao invés de absorventes, porque ela estava com um sangramento uterino muito intenso. Então, a definição de sangramento uterino normal nem sempre é muito fácil para a gente, mas do ponto de vista prático, eu que não sou ginecologista, o que aqui a gente deve considerar, nós, né, vasculares que não somos ginecos? Um sangramento que impacte na vida da paciente, seja física, emocional, qualidade de vida, produção. Então, um sangramento excessivo que traga impacto negativo para a nossa paciente, e claramente é o caso. Uma mulher que está há 10 dias sangrando com fraldas e panos para tentar conter o sangramento, isso definitivamente além de inoportuno, não é sadio. E a gente sabe que uma porção não desprezível das pacientes que a gente anticoagula, elas vão evoluir com sangramento uterino normal. Tá? Esse número chega em torno a 30% das pacientes que usam DOACs, mas da população de mulheres tratadas com varfarina, pode chegar a 70%. E daí eu já trago um bizu importantíssimo para a gente que trata essas mulheres. Antes de dar o anticoagulante, na primeira consulta que você fizer nessa mulher, pergunte para ela como é que são os ciclos menstruais. Pergunte como costuma ser a magnitude de sangramento. Pergunte se ela tem alguma doença que predispõe a aumento de risco de sangramento, classicamente a miomatose uterina. Então, a mulher que já chega para você, na ocasião do diagnóstico, que já tem um sangramento de grande monta, é esperado que quando o anticoagulante entre, somente mais ainda. Então, esse é um ponto importante. Então, o Noel pergunta, o que a gente faz? Primeira coisa é se habituar a se antecipar o problema. Então, no primeiro momento que vocês conhecem uma mulher em idade fértil, qual é a pior coisa que vocês podem fazer por ela quando ela tem o diagnóstico de trombose? Sacar a pílula de qualquer forma. Isso aqui na minha realidade da Bahia é muito comum aqui a mulher que vai para sistema único, principalmente, mas para alguns hospitais privados de rede própria, que acontece dessa mulher ouvir que ela não pode usar nada. Isso é um grande equívoco, tá? A mulher que trombosa, ela não só merece, como ela precisa ter acesso à contracepção. E a gente não pode se eximir dessa responsabilidade. É óbvio que é o que eu falei com vocês. No meu consultório, a gente liga para o gineco da paciente e consegue rapidamente. No SUS, como é que eu faço? Então, chega para mim uma mulher que trombosou, que usa uma pílula oral combinada, a primeira coisa que eu vou tentar verificar é qual é o grau de aderência ao tratamento dessa paciente. Por quê? A literatura fala que a mulher bem anticoagulada, ela pode continuar usando o estrógeno enquanto estiver anticoagulada. Quais os parênteses que eu faço? Existe muita diferença entre a minha paciente de consultório, que é uma advogada altamente esclarecida, que vai usar o DOAC no horário certo e vai usar a pílula no horário certo, da minha pacientinha de 19, 20 anos, muito pouco orientada. Eu brinco que às vezes não ligo índio a óculos em linha reta pela condição de vida, pela falta de repertório, pela falta de oportunidade que essa mulher tem na vida. E que ela não só não vai tomar o DOAC no horário correto, como não vai tomar a pílula no horário correto também. Então, de entrada, não seria uma paciente boa candidata ao anticoncepcional oral, seria uma paciente que seria melhor beneficiada por um LARC, por um anticoncepcional de longa duração, um Dimirena, um Diocailina, um Implanon, uma injeção de depósito de medroxprogesterona, dentre outros. Então, essa regra de que não tire a pílula com estrógeno da mulher, eu faço um parêntese pessoal. Eu brinco com alguns colegas queridos de grandes centros que eu falo, olha, eu acho que a sua paciente às vezes tem mais juízo que a minha, porque tem paciente minha que fica 3 dias sem tomar DOAC. Infelizmente, porque acabou, porque ela não teve dinheiro para comprar. Então, nessa mulher, não me parece uma opção interessante usar estrógeno. Mas, a gente tem que saber que a mulher que trombosou, ela pode ter acesso à contracepção com o quê? Progestágeno isolado oral em baixa dose. Cerazete, Norestin, Slim, Daame, tem uma série. No SUS, ela acaba prescrevendo mais o Cerazete, como ponte até que ela chegue para um ginecologista que vai avaliar qual é o método melhor para ela a longo prazo. Por que eu faço isso? Porque no SUS ela vai demorar 3 a 4 meses para acessar um gineco. Tá?
Mas sendo uma paciente esclarecida, orientada, é possível a gente manter a pílula oral combinada junto com o anticoagulante. Qual a observação que eu faço? Se essa for a estratégia que você escolheu, pelo menos 30 dias antes da data programada para a suspensão do anticoagulante, você tem que tirar o estrógeno, porque o efeito do estrógeno na hemostasia dessa mulher vai durar 30 dias, tá? Então, o primeiro ponto para pensar em manejo de sangramento uterino anormal, se antecipar, perguntar como é que são os períodos, tentar não deixar essa mulher desprovida de contracepção, porque a contracepção também tem esse papel. Uma outra coisa interessante é ter um hemograma e uma ferritina dessa mulher no começo, principalmente se ela já tem relato de sangramento. Isso serve como parâmetro para você mensurar a magnitude do sangramento e também na condução. Porque antes de você ter alteração hematimétrica, na verdade, essa mulher às vezes tem sintoma. Então, na mulher anticoagulada, se acostumem a perguntar. O que eu aprendi com essas pacientes, principalmente no SUS? São mulheres muito sofridas que muitas vezes elas não chegam falando que estão sangrando. Quando a gente pergunta, é que ela traz para a gente esse dado. Então, a gente tem que se habituar a ir atrás. Tá, ela está sangrando, né? Como a minha paciente que estava lá com camisa dobrada usando como absorvente. Qual a conduta? Aqui na Bahia tem uma palavra chamada vezeiro, que assim, é o comum, frequente, é habitual a rivaroxabana fazer aumento de sangramento genital, de sangramento uterino. Dos dois, é a que mais causa sangramento. Ela tem aquele efeito de resolução de trombo que a gente conhece bem, né? Você às vezes fazer o Doppler um tempo depois, o paciente não tem nem resquício de trombo, mas em compensação parece que esse possível efeito pró-fibrinolítico colabora para que essa mulher tenha sangramento uterino em maior monta. Então, na mulher que usa a rivaroxabana, a literatura sugere que a gente troque a riva por apixabana ou dabigatrana ou edoxabana. Por quê? Porque principalmente dabigatrana e edoxabana mostraram uma magnitude de sangramento menor do que a riva. Então, essa paciente especificamente, eu a conheci uma semana atrás, troquei o anticoagulante para apixabana. Habitualmente, a gente vê o quê? A paciente que sangrava 8, 10 dias, ela sangra menos dias. Tem uma redução do volume, mas não necessariamente resolve. Por quê? Porque habitualmente essa mulher sangra porque ela tem uma causa. Então, aí vamos lá. Cenário dos sonhos, né? Meu consultório privado, eu encaminho para o gineco para ele investigar. Eu estou batendo nessa tecla do SUS do privado porque a gente tem muitos colegas da mentoria de trombose que são do interiorzaço, do norte e no nordeste do Brasil, que ele às vezes é o melhor médico que essa paciente tem acesso. O que você tem que lembrar? Pelo menos uma avaliação laboratorial dessa paciente e um ultrassom transvaginal para você avaliar se essa paciente tem hematose, se tem algum pólipo, alguma alteração endometrial para poder encaminhar. Eu, pessoalmente, não tenho formação para investigar, por exemplo, alterações hormonais que possam justificar um sangramento uterino normal. Isso foge do escopo da nossa atuação como vascular. Mas sim, a gente pode ajudar essa mulher fazendo o básico bem feito. Repondo ferro se ela precisar. A gente geralmente repõe por via oral, mas atentem que tem pacientes que podem precisar repor por via venosa. Pedindo hemograma, ferritina, ultrassom transvaginal e referenciando ao ginecologista. Essa paciente que veio para mim, mesmo cenário, tiraram a pílula dela. Tiraram a pílula com estrógeno, eu volto o estrógeno? Não volto. Habitualmente eu não peito essa decisão de voltar. Mas para essa paciente específica a gente prescreveu Cerazete, que talvez não segure tanto, mas também na intenção de reduzir a magnitude, e aí a gente referencia para as unidades especializadas aqui, terciárias, do Sistema Único, onde ela vai ter acesso a Implanon, onde ela vai ter acesso a Mirena, Alina, Depo-Provera, dentre outras coisas. Tá? Ele pergunta também se teria algum anticoagulante oral mais seguro para usar na mulher em idade fértil. Então, em relação ao cenário de sangramento uterino normal, é isso. A riva sangra mais, a pixabana, da bigatrana e a edoxabana são opções no lugar da riva. A varfarina está lá no top de sangramento. Então, você não tem, em relação a estudo, em termos de segurança, a riva é segura para a mulher em idade fértil, uma excelente droga, a gente usa muito, inclusive em tromboses muito extensas, buscando essa intenção de resolução de trombo que a gente sabe que tem a literatura documenta, mas você não tem um acima do outro nesse cenário. Você pergunta também, Noel, sobre a substituição por heparina. Essa é uma carta na manga. Tá? Quando é que eu substituo com heparina? Quando a paciente chega para mim, como acontece, com hemoglobina de 6, eu levo essa paciente para internar para transfundir. Então, naquele primeiro momento, ela vai fazer um ultrassom, a gente vai entender o que está acontecendo. A gente tem que lembrar que ela pode ter uma causa comum,
para o sangramento e para a trombose. Então, não raramente essas mulheres têm câncer de colo de útero, têm câncer de endométrio. Então, nesse cenário em que você suspeita de malignidade, a mulher está sangrando ativamente, é interessante você transicionar para heparina. E aí lembrem, né, pessoal da plataforma, módulo 1 está lá explicado, mesmo heparina de baixo peso molecular, a gente tem possibilidade de reversão parcial com protamina, é uma mão na roda nesse cenário. E a última pergunta de Noel é que ele já viu alguns colegas usando o transamin, que é o ácido tranexâmico, que a gente tem falado muito em relação à mancha, a hipercromia, né, dos tratamentos de varizes. Mas o transamin, ele é uma medicação antifibrinolítica, ou seja, ele bloqueia o mecanismo natural de defesa do corpo para propagação de trombo. Então, a fibrinólise é um processo para destruir o trombo que já se formou. Ela não faz por si só o trombo se formar, mas uma vez que você bloqueia a fibrinólise, a possibilidade de propagação de trombo aumenta. Na bula do transamin, a TTP aguda é contraindicação. Eu busquei aí profundamente, eu não encontrei nenhum estudo que lhe respalde mesmo, assim, com um dado robusto que você possa usar. Inclusive, antecedente de TEV na bula também consta como contraindicação. Tá? Então, a gente não tem estudos. Embora o transamin seja uma droga muito bem validada na literatura, especialmente para sangramento, hemorragia intraparto. Tá? É uma droga que mudou, inclusive, a história de muitas mulheres nisso daí. E para arredondar essa questão do sangramento serino da mulher que é anticoagulada, eu vou encerrar com algumas ponderações. Primeiro, acostumem os ouvidos a ouvir falar em pessoas que menstruam. Eu achei um pouquinho estranho a primeira vez que eu li, mas com essa questão de gênero, das transições que estão acontecendo, esses entes têm chegado, a literatura já começa a citar, né, não necessariamente como essas mulheres, mas como pessoas que menstruam. Não estou emitindo opinião pessoal, estou dando um dado de literatura. Tá? Não esqueçam de perguntar para pacientes sobre padrão de sangramento, duração, né? Alertem para a paciente, quando você for começar a anticoagulação, que ela observe. Eu não induzo a paciente a ficar noiada com a menstruação, mas você orienta ela a observar sangramento nas fezes, na urina menstrual, e se tiver aumento, te sinalizar, tá? E lembrar disso, se você está no cenário dos sonhos, maravilha, encaminha essa paciente para o ginecologista. Se você não está, como é a minha realidade do SUS, pelo menos ferrocinética, contração transvaginal, oferecer algum tipo de contracepção segura para essa mulher é o mínimo que a gente pode fazer como vascular, certo? Mandem perguntas no chat, tá? A Selma está perguntando aqui o que fazer com paciente com TED com plaquetopenia, já que não encontramos mais sonda Parinux. Selma, se for plaquetopenia induzida por heparina, a opção é alfonda Parinux é DOAC, tá? Agora, aquele cenário de plaqueta abaixo de 50 mil para manejar com DOAC é puxado. Eu imagino que essa pergunta tenha sido em relação a isso. Terceiro ponto aqui para a gente colocar. A mulher que trombosou, a gente vai precisar suspender o estrógeno ou a gente tem a opção de deixar? Então, lembrem dessa ponderação, a literatura respalda você deixar, mas acesse primeiro a aderência dessa paciente ao tratamento e não esqueça que se você deixar o estrógeno, você tem que tirá-lo pelo menos 30 dias antes da suspensão da anticoagulação, certo? E aí eu vou mudar de tema, e aí eu vou trazer uma outra dúvida. Gente, eu falei que a live ia durar 40 minutos, já tem quase 20, eu só falei de uma coisa. Mas vamos lá. Falar um pouquinho de trombose venosa superficial. Eu tenho estudado bastante isso, porque vai ser uma aula nova da plataforma sobre esse tema, porque isso tem sido muito discutido nos grupos. É muito frequente as pacientes apresentarem trombose venosa superficial e a gente ficar no dilema de dou anticoagulante, não dou, que dose dou, qual anticoagulante dou. Então, a pergunta que o colega mandou pelo Instagram foi: paciente no puerpério com uma pequena tromboflebite de tributária varicosa longe de sistema venoso profundo. Você faria tromboprofilaxia? Então, vamos lá. Primeiro ponto para a gente lembrar, eu vou consertar algumas questões de nomenclatura, porque vem mudando, nós somos especialistas, a gente tem que falar certinho, tá? Então, a literatura tem tendido a chamar a trombose de veias superficiais de trombose venosa superficial e não mais tromboflebite superficial, tá? Então, a trombose venosa superficial, a gente tem alguns estudos, os principais estudos aqui, quem trata a trombose superficial não pode deixar de ler, é o Callisto Trial, que é o estudo que validou o uso do Fonda Parinux, e o Surprise Trial, que é o estudo que validou o uso de Xarelto 10. Quando a gente decide
dar anticoagulante para esse paciente, habitualmente, a gente trata por 45 dias. A exceção é paciente que tem trombo a menos de 3 centímetros das junções. A literatura fala das junções. Eu confesso a vocês que eu não respeito só a junção, eu respeito a perfurante também, porque a literatura bota a junção safeno-femoral, junção safeno-poplítea. Mas às vezes a gente tem ali uma perfurante hunteriana na boca da femoral e a gente não vai deixar de evitar que isso propague. Então, habitualmente, você considera a possibilidade de usar anticoagulante na trombose venosa superficial se o trombo é extenso, a literatura considera para esse fim mais de 5 centímetros, está no segmento supragenicular, especialmente do terço médio para o proximal de coxa, ou está ali muito próximo à junção, ressaltando que se ele está a menos de 3 centímetros, aí você já trata como uma TVP com dose cheia e por pelo menos 3 meses, tá? Mas, no geral, a trombose superficial, se é extensa, como a gente tem paciente do terço distal de perna ao terço médio de coxa, uma baita trombose superficial, numa gestante, numa puérpera, aí a gente trata. As doses habituais são 40 mg de enoxaparina ou 2,5 de fondaparinux. A Selma apontou bem, eu pensei que fosse só aqui na Bahia, Selma. Mas a gente não está encontrando Arixtra mais com facilidade. Ou xarelto 10 mg, e essas são as drogas que a gente tem respaldo pela literatura para usar. Tá? E aí uma outra pergunta que mandaram também, que eu achei bastante interessante, é quando investigar trombofilia no paciente que faz trombose venosa superficial. E aí separa na sua cabeça 2 gavetas. Pensa que uma coisa é a puérpera que trombosou uma veia dilatada e tortuosa aqui em estase, a variz. Outra coisa é o paciente que trombosa uma veia normal. Esse que trombosa uma veia normal me arrepia os cabelos. Porque quando eu bato o olho nele, eu penso em doença ruim. O que eu penso? Câncer, tentar para malignidade, especialmente estômago, pâncreas, fazem essas tromboses, ou alguma doença inflamatória grave. BC às vezes faz isso também, dentre outras doenças autoimunes. Então, você vai pensar em trombofilia primeiro, depois que você exclui câncer. Porque o câncer está mais associado à trombose venosa superficial do que as trombofilias em si. Mas se é um evento numa veia normal, num paciente jovem, que não teve motivo, que não teve gatilho, uma vez excluído o câncer, você vai pensar em trombofilia. Trombofilia é uma aula à parte, a gente pode discutir isso em outro momento. A gente tem um módulo dedicado a isso na plataforma da Associação em Trombose, porque trombofilia é um mundo e eu acho que a gente precisa aprimorar muito a qualidade do cuidado que a gente dá aos pacientes. Primeiro, porque quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Vocês querem uma receita de bolo enviada pelos grupos de WhatsApp para você pedir a mesma coisa para todo mundo e, na minha humilde opinião, isso não é oportuno. Porque para eu pensar em trombofilia, a primeira coisa é o que a clínica do meu paciente diz. Diz que ele pode ter uma trombofilia hereditária ou adquirida. Aí isso aí muda tudo. Né? Uma coisa é o paciente que tem uma história familiar riquíssima, como tantos que a gente tem. Outra coisa é o paciente que é o primeiro da história a fazer o evento. A idade desse paciente também pesa. Uma criança que trombose espontaneamente, um jovem, um adolescente, um adulto jovem, é diferente do idoso. Então, em relação à trombofilia, eu sugiro que vocês se debrucem sobre o tema. A gente precisa pesquisar, a gente precisa aprender. Mas se você não sabe muito bem o que fazer com o resultado, se você não sabe muito bem o que pedir, peça ajuda. Peça ajuda porque dificilmente um exame pedido às cegas vai ajudar você na condução do seu paciente. Mas basicamente é isso. Eventos superficiais sem motivo, principalmente em veias normais, pacientes muito jovens. Tudo isso aí vai falar a favor de você pesquisar. Tá? Eu estou vendo aqui, eu estou aprendendo a mexer no MPHI. Oi, Neuza, querida, eu ia te mandar esse link. Que bom que você está aqui, meu amor. Que bom, quero a sua experiência nisso aqui, viu, Neuza? Neuza é uma colega nossa do Rio Grande do Sul. Super estudiosa, mas super experiente, eu acho ela o máximo. E aí tem outra pergunta que tem relação com tromboflebite, mas que puxa para a gravidez. Tá? Paciente com história de tromboflebite precisa usar enoxaparina se engravidar? Olha que pergunta boa. Né? A indicação de enoxaparina na gestante que tem tromboflebite é muito parecida na não gestante. Quem já teve tromboflebite por si só, quando engravida, você tem que avaliar. Ela não teve TVP. Ela fez tromboflebite. Aí cai naquela história. Foi veia normal? Foi veia doente? Geralmente é de veia doente. Então aí você vai ter que avaliar para a profilaxia de TEV em gestantes. A gente tem o score do Royal College. Quem me mandou isso aqui é uma colega daqui do interior da Bahia também, Luana. Eu vou mandar para você, Luana, um artigo que nós publicamos na revista Febrasgo.
que a gente fez de uma forma bem didática, com bolinhas vermelhas quando é né, pare, amarelo quando é atenção, verde quando você pode seguir, que tem exatamente como é que você pontua cada evento que essa mulher pode ter e como é que você compõe o entendimento do risco trombótico de uma mulher, tá? Mas eu atento que heparina melhora efeito inflamatório, heparina melhora a clínica da paciente, mas não é inócua. Então, todas as vezes que vocês precisarem instituir tromboflexiia, e principalmente tratamento pleno, escovação plena na gestante, é muito importante conversar com a obstetra, porque tem questões relacionadas à implantação de placenta, encurtamento de colo, que tem que estar ali você entendendo porque impacta no risco trombótico da paciente, no risco hemorrágico, perdão, da paciente. E lembrem disso, anticoagular é botar na balança risco de trombose, risco de sangramento, ver para onde a conta fecha e definir a conduta a partir disso daí, tá? Então, em geral, em gestante, a gente obedece os mesmos critérios. Existem algumas mulheres que a gente acaba fazendo a heparina por um período menor, isso é completamente off-label, mas às vezes você usa ali alguns dias e a paciente tem uma melhora clínica muito exuberante, tá? Neuza coloca que concorda com as colocações sobre trombofilia, com os diagnósticos diferenciais, e que o assunto é muito complexo e apaixonante, eu concordo com você. E eu quero muito que chegue o dia que a gente consiga ter um pouco mais de intimidade com esse assunto, sabe, Neuza? Para que a gente não passe tanto sufoco. Então, pelo menos saiam daqui hoje com essa mensagem. Não pede pesquisa de trombofilia para todo mundo, não faz receita de bolo. Pesquisar trombofilia é uma conduta clínica. Eu brinco sempre nessa aula de trombofilia, Deus já viu, eu falo que pesquisar trombofilia é puxar um fio para desenrolar um carretel. E aí vem uma anamnese bem feita, às vezes vale mais do que um exame laboratorial. Porque às vezes o paciente pode não ter nenhum resultado laboratorial, mas clinicamente ele sabe fazer trombose. E ele merece nosso cuidado, nossa atenção, tá? Então lembremos isso, se você decide anticoagular a paciente com trombose venosa superficial, o período habitual de tipo são 45 dias, a exceção é se esse trombo tiver a menos de 3 centímetros de uma veia profunda, que você vai tratar como TVP, tá? Uma coisa importante, nosso colega Francisco perguntou a tromboflebite pequenininha, distributária longe de profundo, na puérpera. Decidir por não tratar farmacologicamente não significa entregar a paciente ao vento, tá? Então, essa paciente precisa ser reacessada. Alguns trabalhos falam em dupla seriada, e aí começa uma confusão porque não tem uma data, né, 2, 3 dias, 7, 10 dias, mas essa paciente precisa ser orientada. Geralmente, o que eu explico? Se você começar a sentir que esse bolinho durinho aqui está subindo, a vermelhidão está aumentando, a perna está doendo mais, aciona imediatamente, a gente reavalia e repete o duplo. Sendo tudo gerado, pelo menos com uma semana eu acesso essa paciente. E investir em educação. Uma coisa, pessoal, que eu noto, isso aí vale tanto para o SUS como para o privado. Às vezes o paciente ele é tão bombardeado com tanta informação, ela sai sem ter absorvido 50%. Em relação a esses fatores de piora, fatores que devem motivar uma ligação, fatores que devem motivar uma ida ao PA, vale a pena a gente redigir por escrito, entregar para a paciente, tá? Porque às vezes é muita informação, elas se atrapalham e esse é um cenário que a gente não pode dar muita vez para o acaso, não. Porque começou aqui com uma trombose pequenininha, mas pode acontecer de se estender. Existem relatos, inclusive na literatura, da associação de trombose superficial, inclusive com embolia pulmonar, não somente com TVP, tá? Então, fiquemos atentos. Uma colega muito querida, também aqui do interior da Bahia, chamada Raissa, fez uma pergunta muito sensível, ela é uma menina super cuidadosa com os pacientes dela, e ela perguntou assim, como é que você investiga câncer na mulher que trombosou sem assustar paciente? Então, é muito frequente, não sei se acontece com vocês, mas na minha rotina, a paciente chega para mim e fala assim, por que isso aconteceu? Eu dificilmente na primeira consulta falo a palavra câncer, tá? Então, a gente consegue explicar que algum fenômeno no seu corpo deixou o seu sangue um pouquinho mais grosso, ou lesou por dentro do seu vaso, ou aconteceu alguma coisa que a circulação ficou um pouco mais lenta e propiciou a formação daquele trombo. Na investigação, é importante afastar câncer? Principalmente em evento não provocado. Precisa fazer PET scan do paciente? Não. Tomografia do corpo todo? De jeito nenhum. O que você vai fazer? Você vai fazer investigação clínica.
Eu brinco que tratar trombose, tratar TEV, é o momento em que nós, cirurgiões vasculares, somos mais clínicos do que o resto do mundo. Porque pensa uma coisa que você tem que investir na anamnese bem feita, no exame físico bem feito. Aqui eu chamo a atenção para outro ponto. Então, a investigação de câncer no paciente com trombose não provocada, ou, por exemplo, se tem a trombose venosa superficial numa veia não doente, previamente doente, ela deve ser aquela avaliação pertinente à idade e à clínica do paciente. Então, quase sempre, quando você começa a perguntar, surge. E aí a gente tem que se habituar a perguntar sobre alteração de ritmo intestinal, sobre ciclo menstrual, sobre perda ponderal, sobre hábitos de vida. Então, essa hora aqui não dá para a gente economizar na anamnese e pesar a mão no exame complementar. A gente precisa investir isso aqui. Então, você vai pedir, Raíssa, a avaliação pertinente à idade da mulher. Você vai pedir ultrassom, mamografia, raio-x de tórax e outras avaliações que você julgue pertinente. É um paciente com flebite migratória, a gente vai fazer uma imagem do abdômen superior um pouquinho mais específica para olhar esse pâncreas. Né? Um paciente homem, 60 e poucos anos, você vai pedir um PSA. Aqui, na minha realidade, mesmo pacientes com bons planos de saúde, muitos chegam aos 55, 60 anos sem sequer ter feito a primeira endoscopia. Primeira coluna, perdão. E aí, outro dia, um aluno da mentoria perguntou assim, mas Suzy, na boa, a gente vai ficar pedindo colono? Aí eu respondi para ele uma frase que eu gosto muito, que sabe qual é? Prevenir o câncer é prevenir a trombose. Então, a gente, como médico, tem que se responsabilizar também. Às vezes, a paciente mulher, ela tem o gineco que ela vai uma vez por ano, e tem a gente que ela passa meses tratando varizes. A gente não pode perder essa oportunidade para modificar um fator de risco para trombose modificável, estimular essa mulher a perder peso, avaliar o método contraceptivo se está no risco aceitável para a idade dela. Muitas vezes ela usa a pílula combinada, tem um ano que não viu a gineco assistente, começou a fumar. Pô, combinação explosiva. Então, é nosso papel também tentar fazer isso, tá? Neuzinha colocou que trombos proximais com progressão, vale a pena pensar em ligar cross, até pensando no risco do parto, quando fica desprotegida. O procedimento pode ser feito com anestesia local e a avaliação do risco e benefício é fundamental. Neuza, isso está bem documentado em literatura, foi super pertinente sua colocação, viu? Antigamente, quando a gente não tinha dor aqui, era crossectomia para geral, né? Você lembra disso? Mas lembrar que nessas gestantes, às vezes, cabe, principalmente nas que tem essa questão de risco de sangramento maior, que você vai poder anticoagular, tá? Mas aí, voltando, então você vai fazer investigação para câncer pertinente ao paciente, mas se lembrem disso, a paciente de vocês que vai tratar varizes, se habitue a conversar com ela, a gente fica um tempão lá fazendo laser, fazendo esclero, conversando, pergunta. Falta um exame para ela fazer do screening habitual para a idade dela, faz. E no contexto de trombose, você vai fazer. É lógico que você vai ouvir, mas por que você pediu esse exame? Minha resposta habitual é para avaliar se está acontecendo alguma coisa no seu organismo que a gente não viu clinicamente com as mãos e com os olhos. Para bom entendedor, minha palavra basta, né? Mas, em geral, funciona. Vamos nós. Outra pergunta aqui, aí já muda o assunto. Então, um assunto massa, que eu adoro, que é trombose em viagens. A gente teve uma aula linda com Areias, querido. Ele está até aqui. Esse ano sobre trombose do viajante, e aí um colega nosso perguntou, paciente de 34 anos, fez uma TVP por viagem de avião. Devo pesquisar trombofilia após término do tratamento? Aí te digo, clinicamente sim, não necessariamente por exame laboratorial. Porque, por exemplo, é uma mulher obesa que usa um anticoncepcional oral combinado, que bebeu remédio para dormir no voo e trombosou lá uma veia muscular, eu entendo como evento teve motivo. Agora é um paciente lisa, magra, atleta, né? Do nada faz uma trombose por conta da viagem. A viagem não é um fator de grande magnitude, como o câncer, como a cirurgia maior, como um politrauma, uma cesariana, né? Então, é um fator transitório menor. Então, fica ali na bolinha de você investigar, tá? Acho que a gente merece a gente fazer outro dia um bate-papo sobre trombofilia, né? O que vocês acham? A gente pode marcar aí uma conversa nesses moldes aí, para a gente falar um pouquinho disso, que eu acho que fica muita dúvida em quem pesquisar e como pesquisar, né? Vamos programar isso aqui, já botei uma setinha. Tem uma outra pergunta que eu achei muito legal, porque isso já aconteceu comigo, e isso não está claro para todo mundo. Então, paciente idosa, essa dúvida aqui é do colega Ednardo lá de Minas. Paciente idosa de 83 anos,
de 38 quilos, tabagista, portadora de DPOC, fez a TVP femoropoplítea não provocada. Qual DOAC usar, considerando que é uma idosa de 38 quilos? Então, essa paciente especificamente de Ednardo, ela não tinha disfunção renal, ela não tinha disfunção hepática, mas tinha baixo peso. Né? O conceito de baixo peso oscila um pouco na literatura. Em geral, para fins de coagulação, a gente usa peso abaixo de 50, 60 quilos. Ela tem 38, não tem nem dúvida. Isso é uma coisa para a gente ficar atento. Porque imagina você que é uma paciente de 38 quilos, se você usa a enoxaparina padrão como profilaxia, você está dando uma dose terapêutica para ela, você está dando 1 miligrama por quilo. Então, nesse cenário de baixo peso e anticoagulação de mulheres, qual é a pegadinha? De homens também, né? Qual é a pegadinha? Existe ajuste de dose da apixabana na população de baixo peso em fibrilação atrial, mas não existe em tese. Então, a apixabana para baixo peso é a dose normal, 10 miligramas de 12 em 12 por 7 dias, depois do 8º dia, 5 miligramas de 12 em 12. Mas a edoxabana, né, que era o lixiana de marca, agora tem já similares, tem o Rotea, da Xê, não sei se chegou um outro. A edoxabana, ela tem 3 critérios pré-especificados para redução de dose, e se você tiver um desses 3, você já vai usar ao invés de 60 miligramas por dia, 30 miligramas por dia. Então, para paciente de muito baixo peso, eu prefiro usar a edoxabana. Eu vi essa paciente sua, Ednardo, e eu lembrei de uma paciente minha, eu contei para vocês na aula de populações especiais, foi no grupo 3, na verdade, que eu falei, vocês chegaram lá ainda não. E a paciente chegou, uma tia de uma médica, para fazer um Doppler, e eu carreguei a paciente e coloquei na maca. E quando eu carreguei a paciente, eu falei, nossa, ela é muito leve. E quando eu perguntei para o filho, ela tinha em torno de 35, 36 quilos. Então, como é que você pagou um desse? Então, a melhor opção que a gente tem nesse cenário, embora não exista um estudo cabeça a cabeça, né, comparando a edoxa com a pixa, com riva, com a dabigatrana, mas a melhor opção que a gente tem é a edoxabana na dose de 30 miligramas para esses pacientes de muito baixo peso. Já para encerrar, a gente vai bater certinho, 40 minutos, Bernardo, ó. Conversando a gente chega lá, tá vendo? Eu converso muito. Tem uma coisa importantíssima para falar para vocês. Não peçam pesquisa de deficiência de proteína S em gestantes, puérperas ou mulheres que abortaram. Por quê? A grávida, ela é feita pela natureza para não morrer sangrando na ocasião de um abortamento e principalmente após o parto, na hora do delivramento da placenta. O que a natureza faz? A natureza aumenta os fatores pró-coagulantes dessa mulher e reduz os anticoagulantes naturais. Então, um dos anticoagulantes naturais que nós temos é a proteína S, perdão. E existe uma depleção fisiológica de proteína S na gravidez. Então, se você dosa a proteína S na grávida, vai para baixo, naturalmente você vai rotular essa mulher de trombofílica sem ela ser de fato. Então, você deve respeitar pelo menos 6 semanas depois do parto ou do abortamento, da resolução da gravidez. É assim que a literatura pontua. Então, preste atenção, vocês vão receber mulheres com deficiência de S dita, que você precisa perguntar qual foi a circunstância da coleta. Porque a quantidade de pacientes que a ocasião da coleta foi equivocada e que a gente repete o exame e esse diagnóstico não se confirma, não é pequena, tá? Então, que a gente saia daqui hoje um pouquinho melhor do que a gente chegou, tá? Obrigada, Ednardo, querido. Giovana pergunta a paciente que fez cirurgia de varizes combinada, endolaser e espuma, teve TVP de tibial posterior pela espuma química. Após 2 meses, precisa ir para o Japão a trabalho, anticoagulo pleno. Giovana, se você viu o trombo e tem aquele aspecto de veia aumentada, o que acontece? A esclerose é diferente da trombose, mesmo ecograficamente. Tem um bizu, mas que não funcionaria tão bem aí no pós-operatório, mas, digamos, você fez espuma, se foi trombose, dedímero positiva. Se foi esclerose, não. Porque a esclerose é um fenômeno que você vai ter muito mais leucócito do que plaqueta e hemácia em si. Então, se você viu lá a tibial posterior dilatada, com um aspecto realmente de TVP, eu não teria dúvida de anticoagular. Agora, se você viu um aspecto de esclerose, veia murchinha, né, pequenininha, conteúdo hiperecogênico, aí eu considero como um fenômeno diferente. Mas esse é um dado muito de bancada, sabe, Giovana? Especificamente a sua pergunta, eu nunca vi isso na literatura, mas pensando fisiopatologicamente no que é a trombose, no que é a esclerose, a gente tem algumas artimanhas aí para tentar definir, embora nem sempre seja realmente possível. Viu?
Aldo coloca... Oi, Aldo, querido, boa noite. Em caso de edoxabana em subpeso, você faz ponte com inox. A edoxabana, Aldo, sempre que a gente vai usar por bula, a gente tem que fazer pelo menos 5 dias de enoxaparina. Aí, o detalhe é prestar atenção na dose desses pacientes muito pequenininhos, né? Então, por exemplo, 30 quilos, a gente tem que fazer aquele macete de botar na seringuinha de insulina, né, no 30 para poder dar certinho. Então, tem que ter cuidado em criança também, a gente faz esses ajustes, em grávida, que tem peso quebrado, mas eu faria aqui 1 miligrama por quilo para ela tem 38 quilos, eu faria 40 de 12 em 12, por 5 dias pelo menos. E a partir daí, Aldo, eu faria doxabana 30 miligramas, uma vez por dia. De nada, Giovana, obrigada a vocês. Pois é, pessoal, assim, esse foi o primeiro dessa série de bate-papos aí que eu quero fazer com vocês. Eu quero muito que vocês tenham interesse no assunto trombose, eu quero muito que vocês se preocupem em cuidar melhor desses pacientes. O que está acontecendo com esses pacientes é ruim para a nossa classe e é ruim para essa população. Por que eu insisto tanto em falar em mulheres? Eu estou falando de pessoas em idade fértil, produtiva, mães de família, que às vezes uma condução equivocada nossa tem um preço alto. Meu ambulatório de estudos, às vezes, é filme de terror. É a paciente que trombosa as 2 pernas e perde o bebê e chega para mim com uma circunstância onde era clara a indicação de anticoagulação profilática, ela não teve acesso porque ela estava ali fazendo pré-natal no postinho do interior. Então, eu peço a vocês que multipliquem as informações e espero revê-los aqui em breve. Bernardo, querido, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.